esse texto aí de 2 Crônicas 20 é um exemplo tremendo, um exemplo maravilhoso da intervenção de Deus para livrar o seu povo no Velho Testamento. E vejam a importância da palavra, né? Nós vimos aí as Bíblias sendo distribuídas, Novo Testamento, Velho Testamento. O Velho Testamento anuncia que Jesus virá. O Novo Testamento confirma que ele veio, fala da sua vida e que ele voltará. Esse é um resumo da Bíblia. E aí no texto que eu escolhi de 2 Crônicas, o que está acontecendo é o seguinte: Salomão, no final do seu reinado, se afastou espiritualmente do Senhor. E após a sua morte, começou uma guerra civil e o reino foi dividido. O reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. E nós vamos acompanhar a história de uma das batalhas de Josafá, que foi um dos 20 reis de Judá, no reino do sul. Logo no início ali na ordem cronológica. E esse Josafá agradou a Deus. Foi um rei que agradou a Deus. A maioria dos reis do sul agradou ao Senhor. A maioria, não todos. E ele era filho de Asa. E Josafá enfrentou uma daquelas situações que a gente pode chamar de sinuca de bico. Não sei se já ficou encurralado assim. Colocado na parede, que a gente não vê possibilidade de saída, não vê solução. Impossível. Era o que Josafá estava vivendo. Adversários muito mais numerosos, muito mais poderosos do que ele. Então nós vamos lendo o texto, e aí eu vou apresentando algumas lições que a gente pode tirar disso e trazendo algumas reflexões. Então, 2 Crônicas 20, versículos 1 e 2. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gede. Primeiro, o Josafá identificou o inimigo. Ele sabia com quem ele iria lutar. 3 povos, 3 exércitos: moabitas e amonitas. Quem eram os moabitas e quem eram os amonitas? Povos guerreiros, descendentes do incesto de Ló com suas filhas, conhecidos por crueldade na conquista das terras. Os amonitas eram nômades. E os meunitas eram uma tribo árabe inimiga de Israel. 3 adversários babando para pegar Josafá. Ele sabia o jeito de viver deles, e os 3 eram uma força poderosa, viriam com tudo, seria muito difícil escapar. Um pouco antes, o Josafá tinha feito uma aliança com o rei de Israel, com Acabe, mas não deu certo. O Acabe tinha sido morto. Então nem a tribo do norte poderia ajudar Josafá. Ele estava sozinho na fita. Só Josafá. Só a tribo de Judá.
E veja só, às vezes, a gente gasta energia contra o adversário errado. Às vezes a gente fica brigando, achando que a gente está lutando contra algo, mas não é exatamente contra aquilo. Josafá sabia qual era o problema que ele tinha que enfrentar. Amonitas, Moabitas e Meunitas. E muitas vezes também nós criamos um oponente na nossa mente que não existe. Nós achamos que tem alguém contra nós, nós pensamos que existe uma situação que foi criada, não é? Fruto até mesmo da nossa própria vontade, da nossa carne, do nosso eu. E é interessante que o Paulo fala lá em Efésios que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus para a gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo é nosso adversário, do cristão. É ele que anda em derredor. É ele que anda rugindo como leão. Ele não é o leão, porque o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas ele imita o leão. E ainda, Paulo fala, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas. Não é contra esse, não é contra aquele. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cuidado, às vezes você está brigando com o inimigo errado. Identifique o seu inimigo. Josafá sabia quem eram os inimigos que ele iria lutar. Vou continuar no texto. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Nós cantamos uma música pedindo socorro hoje, né, Luiz? Pedindo socorro a Deus. O Josafá, ele teve medo. Tem muita gente que fala que ter medo é um sinal de fraqueza. Gente, ter medo é um sinal natural. É um alerta de Deus para nós. O problema é o que nós fazemos com esse medo. Nós podemos reagir de uma forma positiva, nós podemos tomar uma atitude, mas também nós podemos nos entregarmos. Decidirmos não lutar. O que você faz com o seu medo? Você está com medo? Você chegou aqui hoje com medo? O que você vai fazer com o seu medo? E Josafá, diz aí o texto, que ele pessoalmente procurou comunhão com Deus. Ele se pôs a buscar o Senhor. Esse é o segundo ponto. Buscou o Senhor. Identificou o inimigo, buscou o Senhor. E como líder que era, ele apregoou jejum em todo o Judá. Uma das coisas que ele fez foi exatamente isso. Foi estabelecer o culto em toda aquela nação. E o ensino da palavra. E aquelas pessoas dos mais diversos lugares das cidades de Judá passaram a pedir socorro a Deus juntas, buscando ao Senhor. Ele criou um movimento, ele fez com que os que estavam perto se envolvessem nessa busca a Deus. Imagino até que eles sabiam que se Deus não fizesse algo, eles iriam morrer.
Falou, gente, vamos buscar aquele que pode fazer alguma coisa. Josafá tomou a iniciativa e o povo seguiu. Tome a iniciativa. Toma a iniciativa na sua casa. E o povo da sua casa vai seguir. Sua esposa, seu marido, seus filhos, na sua comunidade. Busque o Senhor. Seja um exemplo na oração. Seja referência. As pessoas estão observando. E elas vão querer também ser como você. Um homem, uma mulher que ora, que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus. Vou continuar lendo o texto. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Um texto que parece longo para a gente ler num culto. Mas você prestou atenção? Josafá admitiu a sua incapacidade. Incapaz de dirigir aquele povo naquela situação. E o que ele faz diante do povo? Ele fala sobre a autoridade de Deus. Hoje, a autoridade ontem. Esse Deus que construiu esse relacionamento com Abraão, que planejou essa terra, que deu essa terra para Moisés, onde Salomão construiu o templo, que eles estavam agora adorando ao Senhor, entre aspas, casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus hoje somos nós, a habitação do Espírito Santo. E que Deus faria muitas coisas ainda, inclusive, se fosse preciso, como foi, destruindo aqueles povos. Deus do passado, do presente e do futuro. O mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. O Josafá lembra o povo disso. E eu estou lembrando vocês disso hoje. Esse é o nosso Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Obrigado, meu amor.
E olha só o final desse texto aí, no versículo 12. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não temos força. Você já se sentiu assim? Não tenho força. Em situações de morte, Pinhata, como você enfrentou, que nós enfrentamos, nós nos sentimos assim, nós não temos força. Nos sentimos incapazes diante desse adversário. Não temos força. E aí ele ainda diz, não sabemos o que fazer. O que eu vou fazer? E agora? O Josafá falou, não sei. O que eu vou fazer agora? Não tenho força, não sei o que eu vou fazer. Estou com esse povo todo aqui, buscando o Senhor junto comigo. Mas vocês viram como terminou o versículo? Versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Tem um porém aí. Porém, mas, entretudo, contanto. Como que é, dona Leolina? Nossos olhos estão postos em Ti. Vou continuar lendo. Tudo bem até aqui? Os 3 pontos do texto que nós lemos. Primeiro, o que aconteceu? Identificou o inimigo. Segundo, buscou o Senhor, que o inimigo era poderoso demais. Terceiro, ele percebeu que ele não tinha condições. Não é interessante ver que primeiro ele buscou o Senhor, depois ele viu que ele não tinha condições? Não seria o contrário? Primeiro ver que ele não tinha condições e depois buscar o Senhor? Mas é que quando nós buscamos a Deus, mais nós vemos que nós não temos condições. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós vemos quanto somos pecadores, quanto somos falhos, quanto necessitamos do Senhor, do Seu Espírito e da ajuda dEle. Foi o que aconteceu com Josafá. 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede. Assisti o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não podia parar por aqui, né?
Como Josafá alcançou o impossível? Descansou na fé. Descansou na palavra que Deus tinha dado através do seu Espírito a um líder que estava ali no meio daquele povo. A congregação reunida, Deus fala: a luta não é de vocês, a luta é minha. Amanhã vocês vão naquele lugarzinho ali, fica paradinho ali, e de camarote assiste. Mas não precisa fazer nada. Não, leva lá Coca-Cola, pipoca, assiste. Assiste. Tudo bem que não foi uma cena muito linda. Nós vamos ver aqui o que aconteceu. É cena de guerra, né? Mas todo Judá em pé, e Deus se manifestou. Derramou o seu Espírito. Deus derramou o seu Espírito. Vocês lembram na semana passada, quando Jesus ora ali no batismo, e Deus derrama o seu Espírito sobre Jesus. Ali o povo estava clamando a Deus, e Deus derrama o seu Espírito. E se você orar e pedir o Espírito, Deus vai dar do seu Espírito. Ele vai te encher, Ele vai te capacitar para aquilo que a igreja dele necessita. Peça do Espírito. Busque a Deus. Pompeu, peça mais. Experimente mais. E olha que coisa maravilhosa, como termina esse versículo 17. Porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Fala para quem está do teu lado aí, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. O Senhor é Deus Emanuel. É Deus presente, é Deus vivo. O Senhor é Deus convosco. Vou para o final agora. Que é o último ponto. Versículos 18 a 21. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Lá atrás, o que Josafá fez? Orou. O que o povo fez? Orou. Ele jejuou, o povo jejuou. Aqui ele se prostrou e adorou, e o povo adorou. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Isso foi logo depois de eles ouvirem o que Deus tinha falado para eles, através do Espírito Santo manifestado. A luta não é de vocês, a luta é minha. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele agradeceu a Deus antes da batalha. Antes de ter o resultado.
da oração realizada plenamente. Deus tinha falado que iria acontecer em tal lugar, que era para o povo ir lá. Mas ainda não tinha acontecido. E o que ele faz? Agradece. O que o povo faz? Agradece. Prostrado. Obrigado, Senhor. A sua estratégia de vitória. Em voz alta, louvando. Crede no Senhor, Josafá falou. Crede no Senhor vosso Deus, e vocês vão estar seguros. Crede nos seus profetas, e vocês vão prosperar. Vocês vão para frente. E aí o povo, cheio de ânimo, concordou com o rei, e os cantores foram à frente, marchando, louvando. Agora imagina, o Bilão, o Ed, o Luiz, tudo na frente. As meninas, a Camila, a Lília, tudo cantando, na frente. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí fizeram uma musiquinha disso. Rendei graças ao Senhor. Aí foram cantando na frente, né? Algo parecido aconteceu na queda das muralhas de Jericó. Após dar 7 voltas naquela fortaleza, Josué ordenou que os sacerdotes tocassem as trombetas e que o povo bradasse, gritasse em alta voz. E o improvável aconteceu. As muralhas, caíram. E Jericó foi tomada. E nós precisamos agradecer a Deus pela sua misericórdia, que sempre se renova, hoje se renovou mais uma vez. Dá graças, antes da gente enxergar, que o Senhor execute o nosso pedido. Isso é um ato de completa confiança, um exercício de fé. Conclusão. Vou ler os versículos finais, que são os da conclusão. A partir do 22. Vejam só o que aconteceu agora. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que eram os meunitas, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então os moabitas se juntaram com os amonitas e destruíram os meunitas. E depois os moabitas e os amonitas brigaram entre si e se mataram todos. Olha aí, ó. Tendo Judá chegado, 24, ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Ué, não tinha uma multidão? Não era um exército enorme? 1, 2, 3 exércitos? Quando chegou no alto, acho que eles ficaram curiosos. Vamos ver agora esse exército. O que será que Deus fez? Ué, ele não vai dar a vitória? Como que vai ser essa vitória? Chegaram na parte alta para enxergar. Quando chegaram, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não era uma coisa bonita de se ver. Eles demoraram, fala aqui, 3 dias para tirar os despojos daquele monte de gente que estava caída ali. Era gente, hein? Para demorar 3 dias.
Olha só. Vieram Josafá e o seu povo, 25, versículo, para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Porque não era só pegar, tinha que levar, né? Carregar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Tremendo, não é? Com os cânticos, com os louvores, o Senhor criou armadilhas, inventou lá umas coisas, os inimigos se destruíram, sem nenhum sobrevivente. 3 dias para pegar os despojos, no 4º dia louvaram no Vale da Bênção, na volta para Jerusalém, instrumentos, louvor, direto para a casa do Senhor, mostrando gratidão. O feito se espalhou. Aquele lá é o povo de Deus. São os caras. Eles que derrotaram Moabitas, Amonitas, Meunitas. E se tivessem outros, também seriam abatidos. E o reinado de Josafá teve paz, e ele reinou por 25 anos. Deus lutou por Josafá. Deus fez tudo por ele. Ele precisou identificar o inimigo. Ele precisou buscar o Senhor, conduzindo o povo e admitindo a sua total incapacidade. E diante da manifestação de Deus, Josafá descansou. Ele entregou totalmente e descansou. Quando nós entregamos algo, é para entregar mesmo. Às vezes, dizemos que entregamos para Deus, mas ficamos com uma mãozinha lá. Na primeira oportunidade, a gente quer fazer algo. A gente quer resolver. Entregou. Passou para frente. Deus deu nas mãos dele, do Senhor. Creu, depositou a sua fé naquilo que tudo pode. E em seguida, um coração cheio de gratidão. Mesmo antes de ver as coisas acontecerem. Eu lembrei de uma história que o pastor Abílio sempre conta aqui, que é do Po Yang Cho, não é? Que ele orou que ele queria uma bicicleta. E aí alguém chegou para ele e falou: "E sua bicicleta?" Eu falei: "Já ganhei." Eu falei: "Mas cadê a bicicleta?" Eu falei: "Vou explicar uma coisa para você. Quando a mulher engravida, você vê o nenê? Não, mas o nenê está lá na barriga dela." Eu falei: "Então, eu estou grávida da minha bicicleta. Então, eu estou agradecendo porque eu recebi a bicicleta. Ela vai chegar. Eu ainda não vi, mas ela vai chegar." Né? A história que o pastor Abílio conta, né? Então, eu deixo com vocês esse exemplo positivo, para que a gente procure ser mais e mais mulheres, homens de oração, que têm comunhão com Deus, que veem dia a dia a realização de coisas impossíveis. Josafá viu o impossível, para louvor e glória do nosso Pai. Vamos orar? Fique de pé.
Entregue a Deus agora essa situação. Admita a sua incapacidade. Confie no Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti, o Senhor conhece cada coração aqui, e cada situação em particular, talvez uma mais complicada do que a outra. E nós pedimos que aquele que sonda os corações, providencie essas soluções que esses irmãos e irmãs tanto têm buscado. Que eles possam desfrutar agora da Tua paz, confiando que o Senhor está tomando conta, e já terem esse coração leve e agradecido pelo Teu tremendo cuidado e pelo Teu imenso amor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vão em paz, que Deus abençoe. Bom domingo para todos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.